Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Martins. Nesse canal falamos sobre salvação, justiça, reino, poder de Deus. E se você gosta desse tipo de conteúdo, fica conosco e vamos ser alimentados pelo poder da palavra. Hoje nós vamos falar sobre como identificar as táticas do nosso inimigo. Nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, confessamos Ele como nosso único, suficiente Salvador, e agora seguimos Ele, meditando na palavra, nós ganhamos um inimigo das nossas almas, e nós vamos agora aprender a identificar as suas táticas, identificar como Ele guerreia contra a nossa vida, como Ele opera em nós para que a gente não seja persuadido por Ele. Então, o primeiro ponto que nós vamos ao começar a abordar, vai ser em Gênesis capítulo 3, como eu sempre digo, vamos começar pelo começo. E em Gênesis 3 eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, e eu espero que vocês acompanhem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem deles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui, primeiro ponto que nós vemos é o diabo atuando em quê? Na implementação da dúvida, do engano e da mentira. São as três táticas onde o diabo tem trabalhado atualmente, iniciou, no Éden e tem perpetuado com essas táticas. E eu sempre digo, aos meus amigos, familiares, o diabo ele não é inovador, ele trabalha com as mesmas coisas. Nós que somos muitas das vezes desatentos e nós não nos atentamos, para o que ele faz, mas ele não inova, ele perpetua com as mesmas táticas. E inclusive nós vamos já começar a falar pela dúvida. Ele tenta de forma primária a duvidar. Olha o que a serpente quando vai abordar Eva, fala: ah, mas foi isso mesmo que ele disse? Ela vai fazer Eva indagar, pensar sobre o que Deus tinha ordenado. No capítulo 2, do versículo 16, Deus já tinha ordenado, já tinha estabelecido uma palavra para Adão e Eva. E olha o que ele vai dizer: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então grifa isso aí, porque é muito bom nós estarmos atentos aos detalhes. Então, Deus está dizendo, ele já tinha estabelecido uma palavra e agora a serpente se apresenta abordando a Eva com uma dúvida. Então, olha como ele trabalha. E nós sabemos que aonde há dúvida, há incredulidade. E aonde há incredulidade, há falta de fé. E sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor. O autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele vai discorrer sobre isso. Ele fala: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos crer na palavra, de Deus, precisamos ter fé. Então ele já vem querendo o quê? Bombardear. Nós sabemos que a palavra de Deus que hoje nós lemos, foram inspiradas, foram feitas por mãos humanas, mas homens esses que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escreverem tudo que está na palavra. Então, o diabo ele já começa aqui: mas será que essa palavra já não é retrógrada? Será que a Bíblia já não, ela só contém algumas palavras de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus, mas será? O diabo sempre vai plantar isso. Será que foi isso mesmo, ao pé da letra, que Deus disse que deveríamos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo? Será que a Bíblia, ela realmente, ela tem esse peso todo?
para uma sociedade, um peso moral? Será? Né? Então o diabo vem trabalhando sobre isso. Então Charles Spurgeon, né, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz: a única maneira de repelir as sutilezas de Satanás é adquirir a verdadeira sabedoria. Então, quando nós estamos enxertados na palavra dele, quando nós nos alimentamos da palavra dele, cada vez mais fica claro o que é verdade, o que é a mentira. E a nossa fé vai se fortalecendo no Senhor, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, o inimigo já de instância, ele já vem aqui descredibilizar a palavra. É assim mesmo? Será? E nós podemos combater com o texto que está descrito em Timóteo 3,16, que vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela é inefável e ela é atemporal. Como eu sempre digo, né? Ela não ela é completamente, ela instrui uma sociedade. Ela é a maior conduta de moral humano que eu conheço, né? E que foi estabelecido divinamente por Deus, foi estabelecido por Deus. Então nós precisamos entender que o diabo, ele vem já com essas sutilezas. Será? Uma simples palavrinha, mas que pode mudar todo um contexto, todo um rumo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o segundo ponto, ele trabalha o quê? Implementando o engano. Nós sabemos que o diabo, ele é o mestre do engano. E eu vou discorrer um texto com vocês que está aí descrito em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Olha o que vai dizer. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus nos ouve. Nisto conhecemos, nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o espírito do erro, ou seja, lembra que eu já falei em outros vídeos? O espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro sempre vai te conduzir ao quê? Aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que é contra a palavra de Deus. E vai te proporcionar o engano, né? Vai te levar a atos de injustiça, atos pecaminosos. Então, o espírito do erro trabalha nisso e ele está atrelado, está junto com o engano. Em 2 João 1,7, olha o que ele diz, né? Esse espírito, como ele tem trabalhado na vida de muitos. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, e esse tal é enganador e anticristo. Eu já falei, né, que todo espírito do erro, todo espírito do engano é aquele que não confessa Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, o Messias. O espírito do engano vai negar que Cristo é divino, sua divindade, vai negar que o seu sangue foi feito para perdoar os nossos pecados. Ele é contra a verdade, ou seja, ele é contra Cristo, porque ele é a verdade. Então, aqui, logo no finalzinho do texto, este tal é o enganador e o anticristo. E eu vou aqui citar mais um texto para falar de forma geral sobre essa questão. Segundo Tessalonicenses 2, 9, 10, ele vai dizer: a esse cuja vinda é segundo a eficácia. Quem é esse que está vindo nessa totalidade, nessa eficácia? Anticristo, né? O mesmo espírito que atuou em muitas pessoas que enganaram, desvirtuando da verdade, que é a palavra de Deus, né? Também vai vir agora de uma forma mais abrangente em todo o seu poder, em toda a sua eficácia na pessoa do anticristo. Então, esse texto vai relatar justamente sobre isso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, ou seja, rejeitaram Cristo, rejeitaram a palavra, rejeitaram o amor que foi nos dado e é o único que pode nos salvar, né? Então, veja que aqui é diferente da reencarnação. Por quê?
porque nós vemos que é um espírito atuando, um espírito de engano, que está junto com o espírito do erro, que advém do próprio diabo. Então nós vemos que durante os séculos, durante os anos, durante os tempos, há um só espírito atuante em cada tempo, em cada estação, na vida das pessoas. Então nós vemos que isso é diferente da reencarnação, porque a reencarnação ela consiste na essência de um ser vivo tornar a vida em um novo corpo após a morte. E não, a palavra de Deus ela não nos respalda isso. A pessoa morreu, ela segue-se o seu juízo, né? Não tem essa questão de retornar num outro corpo, numa outra vida, não. Aqui nós estamos falando dos espíritos, o mesmo espírito enganador, que advém do inimigo das nossas vidas, que tem atuado, é o mesmo que vai vir agora toda a sua eficácia na pessoa do anticristo. Então nós vamos ver que ele trabalha fortemente com isso. Com o quê? Com o engano. Então é muito bom, ele vem com o engano e logo, né, o engano está atrelado à mentira. Nós vemos aqui, olha o que a serpente vai falar. A serpente diz para Eva que eles não morreriam. Lembra que eu falei do certamente não morrereis? Então, ela disse assim, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão como os deuses, sabendo o bem e o mal. Então, eles conheceriam o bem e o mal? Sim, era uma verdade. Seriam como Deus? Não, né? Mas aonde está a mentira aí? A mentira. Certamente não morrereis. Então, olha como o diabo tem trabalhado durante todos esses tempos e é o que ele tem conseguido arrastar muitos. Ele vem com uma certa verdade, com uma deturpação, com um pouquinho de mentira, sabe? Então, nós temos que nos atentar, porque o que nós estamos deixando entrar no nosso lar, o que nós estamos expondo aos nossos filhos, que tipo de filmes, que tipo de séries, que tipo de desenhos, né? O que nós temos recebido no nosso trabalho, o ensino que nós estamos recebidos na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso meio de colegas, de amigos. O que nós temos ouvido, o que nós temos deixado entrar? Será que é aquela verdade com um pouquinho de mentira? Se for isso, existe aí o espírito do engano, existe aí o espírito do erro, pois não há verdade alguma aí, não há nada de Cristo aí. E nós vamos ver sobre a questão da mentira, e ele mente com propriedade, por quê? Porque é pai da mentira, né? E aqui é o último tópico que eu já encerro. Jesus vai dizer em João 8,44, vós tende por pais o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos que ficar bem atentos, né, com o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos, né, deixando entrar em nós. Por quê? Para que nós não venhamos ser iludidos, enganados, persuadidos por ele, mas que nós venhamos a cada vez mais, né, sermos esclarecidos, para que venhamos viver em plenitude com o nosso Deus, com o nosso Pai. Cristo Jesus é a verdade, né? É a vida, e nós venhamos estar sempre preparados contra as táticas de Satanás, para que a gente não perca a comunhão com ele, porque foi por causa dessa mentirinha, foi por causa dessa coisa tão pequenininha, dessa dúvida, desse engano, dessa mentira, que fez com que Adão e Eva perdessem a plena comunhão com Deus. Então não vamos deixar o diabo com as suas táticas na nossa vida minar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Que Deus possa te abençoar. Graça e paz.